Gente, esse vídeo aqui é um dos melhores vídeos que eu vou postar aqui para vocês. Preste bem atenção. De um único versículo, de um único verso do livro dos Salmos, eu vou te dar aqui a chave para você entender esse texto. E quem é professor de escola bíblica, quem é pregador, quem é mestre, quem ensina na EBD, vai ter a possibilidade de um único versículo você falar por aproximadamente 50 minutos a 1 hora só em um versículo. Você duvida disso? Eu vou te mostrar que nesse texto escondem mistérios extraordinários. Deus é um Deus poderoso e quem se aplica às Escrituras consegue compreender esses mistérios. Então eu vou te revelar agora. Espero que você esteja com o coração aberto, caneta na mão, você esteja com papel aí, sua Bíblia aberta e vamos aprender. Preste bem atenção. Salmo 92, verso 12, diz assim: o justo florescerá. Primeiro verbo, florescerá. Como a palmeira. Ele faz uma comparação. Crescerá, segundo verbo, como o cedro do Líbano. Então Deus escondeu aqui dois grandes mistérios nesses dois verbos. Primeiro, o verbo florescer. O verbo florescer está ligado à palmeira. O verbo crescerá, crescer, está ligado ao cedro do Líbano. Então, o que essas duas árvores têm de lição para ser extraída para a nossa vida espiritual? Preste bem atenção. Não é à toa que Deus colocou esses dois verbos aqui, florescer e crescer. Não é à toa que Deus colocou essas duas árvores, palmeira e cedro. Quais são as características da palmeira? Primeiro, a palmeira aqui no hebraico é tamar. Tamar, que vem de tamareira. A primeira característica da tamareira é ela produz mel, ou seja, fala de uma árvore que produz coisa doce, coisa que vai agradar ao paladar. Primeira coisa. Segundo, é que essa árvore, a tamareira, ela consegue se adaptar a qualquer ambiente. Eu estou dizendo qualquer ambiente. Se ela estiver plantada no deserto, ela floresce. Se ela estiver plantada na areia do mar, ela floresce. Qualquer tipo de ambiente. No frio, ela floresce. No calor, ela floresce. No outono, ela floresce. No inverno, ela floresce. Então, essa árvore aqui, a tamareira, ela tem a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente. Nenhum ambiente tem a capacidade de derrubá-la, de matá-la, de destruí-la. Pegou aqui a visão espiritual? Deus está dizendo, o justo, ele tem a característica de uma palmeira. Ele é plantado em qualquer ambiente, por mais hostil que seja o ambiente, mas ele mesmo assim tem a capacidade de florescer. Às vezes as pessoas não entendem como que você floresce em um trabalho onde todo mundo é contra você, todo mundo fala de você, todo mundo olha torto para você e você continua crescendo, porque você é justo e você é comparado a uma palmeira. A palmeira, ela é resistente ao vento. O vento vem, ela enverga, vai lá no chão, mas quando o vento passa, ela volta para o mesmo lugar. Ou seja, vento fala de luta, de provação. Então a palmeira, ou seja, a tamareira, ela tem a capacidade de suportar as provações, as lutas, as tentações. Então você percebe que Deus está dizendo, o justo, quem é o justo? Aquele que é reto, aquele que cumpre os meus mandamentos, aquele que está sempre andando de acordo com a minha palavra. O justo tem a capacidade de florescer em qualquer ambiente que ele for plantado. Então não importa o ambiente onde você estiver, o importante é, você é justo? Então se prepare, porque você vai florescer. O segundo verbo é crescer, ou crescerá, está ligado ao cedro. Qual é a característica do cedro? O cedro tem uma característica importantíssima. O cedro fala de força, porque o cedro, quando ele alcança a sua maturidade, ele é uma árvore muito grande, muito grossa, o seu tronco é muito estrondoso, grandioso, né? E o interessante é que 10 anos de crescimento, ele atinge para cima 1,5 metro. 10 anos de crescimento, ele atinge 1,5 metro. Quem olha de fora está olhando e está dizendo, mas esse cedro não cresce. Esse já faz 10 anos que eu plantei isso aqui e não cresce de jeito nenhum. É porque primeiro ele cresce as raízes para baixo. Se ele cresce 1,5 metro para cima, ele está crescendo 3 metros para baixo. Ou seja, a raiz dele é muito mais importante, porque o cedro entende que para estar de pé precisa ter uma raiz forte. O que Deus está dizendo? Que o justo, ele é como o cedro do Líbano. Ele cresce, mas primeiro para onde? Para baixo. Ele tem raízes. Agora perceba uma coisa,
O cedro, a segunda característica, é que ele não encontra dificuldade de crescer para baixo. Se ele encontrar uma pedra, o que acontece? Ele tem a capacidade de envolver a pedra, abraçar a pedra e continuar crescendo. Isso significa que quando Deus te plantar como um cedro em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você não vai encontrar resistência. Mesmo que você encontre impedimentos, esses impedimentos não vai ser palho para o cedro, porque o cedro, ele não vê dificuldade. Quando ele encontra uma pedra, ele dá a volta nela, abraça a pedra e continua crescendo. Deus está dizendo o seguinte: o justo, ele vai crescer primeiro para baixo, ter resistência, ter maturidade, crescer na fé, crescer na maturidade, crescer no conhecimento, é para baixo, para depois ele ser visível para cima. O cedro, ele demora a crescer para cima, porque primeiro ele faz a sua base embaixo. Ninguém está vendo, mas ele tem estrutura. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem entender como que você aguenta tanta provação. As pessoas não conseguem entender por que você aguenta tanta pancada. É porque você tem raiz. Então você percebe que só nesse texto aqui você consegue fundamentar uma aula de mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Por quê? Porque você vai pegar a estrutura. O que é justo, você vai falar sobre o florescer da palmeira. Então você vai estudar sobre a característica da palmeira, você vai fundamentar tudo isso, vai gerar aplicabilidade. Segundo, você vai falar sobre o crescimento do cedro, você vai estudar sobre todas as características do cedro. Só nisso você tem 1 hora de mensagem, 1 hora de aula. Então esse texto aqui, Salmo 92, verso 12, é um salmo muito forte, muito poderoso, e eu espero que você tenha entendido a mensagem que Deus está dizendo para todos nós. O justo florescerá como a palmeira, como a tamareira. E o justo também, ele crescerá como o cedro do Líbano, mas não crescerá primeiro para cima, ele vai crescer primeiro para baixo. Por quê? Porque Deus quer que você tenha, em primeiro lugar, raízes. Deus não quer que você viva uma vida de ostentação, de ostentabilidade. Não, não, não. Deus quer que você tenha uma vida de oração. Oração é no quarto. Oração é no secreto. Ninguém vê. O jejum é com você e Deus. Ninguém vê. Isso são raízes que você cria. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração, você tenha entendido. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam entender o segredo do Salmo 92, verso 12. E se você não me segue aqui para mais vídeos como esse. Pode deixar suas dúvidas nos comentários, que eu vou ler todas elas, e se for o caso eu vou gravar um vídeo para atender a sua dúvida, tá certo? Deus abençoe você, até o próximo vídeo.